Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O assunto de hoje está relacionado com o irmão Ricardo, o ancião que foi destituído do seu cargo da Congregação Cristã no Brasil após o lançamento do seu livro devocional. Antes de entrarmos no assunto deste vídeo, eu quero dar aqui um pequeno esclarecimento a todos aqueles que acompanham este canal. Quero vos dizer que eu não sou contra o estudo bíblico, nem igrejas bíblicas, não. Não, por amor de Deus, não quero que tenham essa ideia a meu respeito. Eu respeito todos vós que quereis acompanhar essas instituições, cada um é livre de o fazer. Como também não sou contra irmãos de ministério, seja da congregação ou de outras instituições, escreverem livros. Não, até é benéfico, é enriquecedor para o nosso conhecimento, para as experiências que divulgam e o vosso conhecimento que nos transmitem. Só é pena eu não ter tanto tempo para o fazer, para ler. Mas, portanto, fica aqui o esclarecimento. Cada um é livre das convicções que tem e de fazer o que bem quer. Mas aconselho a ler e aconselho também a estudar. Fica aqui a dica e para que não fiquem a pensar, será que a Laurinda é contra ou é a favor? Está aqui o meu posicionamento em relação a livros e em relação a estudo bíblico e até mesmo o estudo pedagógico. Quero-vos dizer que o roteiro deste vídeo está pronto desde o dia que foi feito o lançamento do livro do irmão Ricardo. Já foi no dia 7 de fevereiro, portanto já fez mais de um mês. Mas a verdade é que eu vou seguir à risca tudo o que já estava planeado eu falar. Não vou retirar nem uma vírgula, nem um ponto de exclamação, nem um ponto de interrogação. A verdade, eu vou expor aqui os assuntos que era para serem falados logo a seguir ao lançamento do livro. Mas quem é este irmão Ricardo? Este irmão namorou e casou com a filha de um dos anciães de topo do Brás, o irmão Salvador Cury. Casou com ela, não é verdade? E há cerca de 2 anos atrás foi levantado como ancião. E quem o ordenou foi o seu sogro, o irmão Salvador Cury, que hoje atualmente é o presidente no Brás. Este ancião Ricardo, ele lançou um livro e após o lançamento do mesmo gerou muita polémica, é verdade, e foi destituído do seu cargo. Já não é ancião da Congregação Cristã no Brasil. E toda esta situação causou muita polémica. Eu posso dizer que causou uma tempestade de polémica, divisões de opiniões. Portanto, foi um pouco assim incómoda tudo o que aconteceu em volta deste irmão Ricardo. Se ele não fosse o genro de quem era, acredito que não dava para ter tanta polémica, tanta opinião sobre esta situação. E podeis estar a questionar o seguinte, mas agora não se pode escrever livros, é proibido na congregação, quem tem ministério não o pode fazer? Não, este é um livro devocional. E por isso causou toda esta polémica. O que levou a que um pequeno grupo de anciães, os tais chamados GDI, os 30 e depois mais 5, em que foi convocada uma reunião para decidir o que é que se tinha que fazer com este irmão ancião Ricardo. Essa foi uma reunião secreta e à porta fechada. E depois que foi feita essa reunião, foi feito um relatório onde indicava a destituição desse irmão Ricardo de ancião, porque alegavam que já não tinha as qualidades para ser ancião da congregação. E aqui eu já vou colocar algumas questões. Lá começo eu, não é? Com os meus questionamentos. Eu queria saber como é que foram convocados estes DGI. E se eram amigos do ancião Mineirinho, o ancião professor Pardal.
Se eram todos amigos dele. Quem atendeu foi o ancião mineirinho, o professor Pardal. E a verdade é uma, se eles são amigos deste professor Pardal, não foram imparciais. Não. É impossível. E como é que é possível ter uma reunião onde são todos parciais? Compreendem? Portanto, já houve logo aqui uma jogada, uma estratégia de eliminar este ancião Ricardo. Os documentos que chegaram até vós para destituir este irmão Ricardo, o ancião Ricardo, eu os tenho também na minha posse. Tenho. E eu quero aqui perguntar, foi mesmo por causa do livro? Eu não estou aqui a colocar em causa se o livro é bom ou mau. Eu ainda não o li, não tive a oportunidade de o ler, não tenho, mas também não estou preocupada com isso, nem é isso que me interessa, sinceramente, dar a minha opinião se ele é bom ou mau. Mas, sinceramente, foi por causa do livro que vocês o destituíram de ancião? Ou terá sido por causa de certo determinado post que o irmão Ricardo colocou no Instagram? Não sejam hipócritas. Não. Porque até mesmo estáis a ser juízes, como eu posso dizer, não estáis a ser juízes, mas fosteis carrascos. Carrascos de um homem que não teve direito a se defender, a se justificar, fosse do que fosse do livro, fosse dos posts que ele colocou no Instagram. A verdade é essa. Fosteis implacáveis, fosteis parciais, fostes coniventes com alguém que arquitetou, que teve esta estratégia de querer derrubar, de atingir um homem que está acima de vós. Mas esses são outros assuntos que nós vamos explanar brevemente. Mas a verdade é que até mesmo na Terra, aqui a nível terreno, quando um criminoso até mesmo comete um crime e é apanhado em flagrante, ele tem direito à defesa, a se justificar. É feito um relatório, é feita a acusação, não é? Há as provas que incriminam a própria pessoa, sejam imagens, sejam documentos, seja o que for, sejam as testemunhas que tiveram contacto com a situação. Mas o criminoso também tem direito à defesa, de se defender, explicar. Mas a congregação, este GDI destes homens, e principalmente quem arquitetou toda esta reunião secreta, que até mesmo impediram que o irmão presidente Salvador Cury entrasse na reunião, quem arquitetou não deu oportunidade de defesa. Sim, eu sei que vós estáis a dizer, mas isto já é uma prática comum, a congregação não permite o direito de defesa. Não permite? Ai, permite, não é um direito de defesa, mas permite a alguns que quando são condenados ou sai uma sentença e essa sentença não agrada à pessoa, há quem faça chantagem. Quando é decretada uma sentença negativa, isto é, vai ficar sem ministério. E há quem diga assim, se me tirar o ministério eu vou colocar a boca no trombone e vou dizer tudo aquilo que sei. E aí eles recuam, como que, calma aí, nós vamos ser expostos. Estão-me a entender? Para um bom entendedor meia palavra basta. Então é assim que funciona, sim. Mas infelizmente a congregação tem uma atitude, e principalmente este GDI que não tem credibilidade nenhuma, para tomar uma atitude, uma decisão de expulsar alguém do ministério, sem primeiro ouvir, sem estar ao vivo, sem saber, sem analisar os argumentos que podem ser, dizer assim, olha, até realmente tem razão, espera aí, nós estávamos a interpretar desta forma, mas não é bem assim. Nós iríamos fazer uma injustiça.
Pois é, mas sempre há alguém que não quer que a justiça seja feita, que a verdade seja exposta. E há sempre alguém que não quer dar o direito de defesa. Quem é que arquitetou toda esta tramóia? Quem foi? Agora eu quero mesmo saber a verdade. Foi mesmo por causa do livro devocional que o irmão Ricardo escreveu que ele foi destituído do cargo de ancião da congregação cristã? Foi? Eu só quero saber se foi mesmo esse, ou foi essa a razão verdadeira que ele foi destituído. Porque a verdade é uma. Tem aqui outros irmãos anciães, pelo menos 5, que deveriam ser destituídos do cargo porque escreveram livros. Eu vou dar aqui o nome do título dos livros e o nome do autor. E aqui eu vou perguntar por que não foram destituídos estes irmãos. Primeiro, Resgate da Doutrina de Cristo professada pelos apóstolos. É um livro do ancião Luís Carlos Euclides. Segundo, Israel, a terra da Bíblia, Dário Gonçalves da Silva, que é o ancião de Presidente Prudente. E esse também deu autógrafos. Ou tem a ver, foi por causa dos autógrafos que foi destituído o irmão Ricardo. Pronto. É que este também deu autógrafos. Terceiro, o amor começa aqui. Uma nova relação consigo mesmo. César Francisco da Silva, ancião em Minaçu, Goa. Quarto, em busca do mundo da emanação do poder de Deus. Jader Roosevelt, ancião da Central de Belo Horizonte. Este tem assim uma ligação especial com o ancião Luís Carlos Euclides, que depois, mais para a frente, eu vou aqui esclarecer algumas coisas. Exatamente. Vejam só as coisas que a portuguesa sabe. E depois tem o quinto. Superando traumas através do perdão. Méton Carvalho, ancião em Ipubi. Desculpem lá. Segundo o que vocês alegaram, o irmão Ricardo, portanto, ele foi contra a ética da congregação, não é? A ética, o código de ética. Pois, exatamente. Ele foi contra o código de ética e foi por isso que vocês o destituíram. São regras, são regras. Isso doe a quem doer. Regras são para se cumprir. Mas, por que razão estes anciães não foram destituídos? Porquê? Porquê que não foram destituídos? Não têm também relacionamento com o código de ética? Já sei. É que na época que eles escreveram o livro, não havia o código de ética. O tal número 9 ou qualquer coisa do género, não é? Código de ética. E vocês inventaram agora o código de ética para que os próximos, os futuros, quando viessem, vocês não fossem passados para trás. É ou não é? Que malabarismos. Fazeis as leis conforme vos convenha. Não é em benefício da obra, não é em preocupação da obra, não é em preocupação da instituição, não é em preocupação do povo, mas sim para que o vosso lugar não seja colocado em causa e não seja destituído, ou outros venham e ocupam um lugar. Malandrecos, mafiosos espirituais que vós sois. 5 anciães, e um deles o Luís Carlos Euclides, que está nos 5 do ministério. Já não poderia estar a exercer o ministério.
Que inteligente que este Luís Carlos Euclides é. Vejam só, safado, seu mineirinho. Vejam só, que safado. Está com medo de quê? De quê? Por que razão vocês, anciães, que escreveram estes livros que eu acabei de citar, não trazem até estes anciães que analisaram o livro do irmão Ricardo? Eles tragam para eles analisarem. Pronto, mas vamos fazer o seguinte, vocês continuam no ministério, se está tudo bem, não há problema, porque não trazem para o fundo bíblico? Não é? Já que está tudo bem, não há problema, vocês escreveram, não aconteceu nada convosco, antes pelo contrário, até parece que foram promovidos, não é? Ancião e escritor Luís Carlos Euclides, não tenho nada contra, pode escrever à vontade, até acho muito bem. O que eu não concordo, que haja 2 pesos e 2 medidas. O que eu não concordo é que não se dê o direito de defesa a quem é acusado de alguma coisa, seja verdade ou seja mentira. Isso é que eu não concordo. E isso é uma hipocrisia muito grande. Então, senhores anciães do GDI, já que estáis tão determinados, coloquem estes livros destes anciães no fundo bíblico, para que toda a Irmandade tenha acesso. Qual é o problema? Há algum impedimento para isso? Porque se vocês o afastaram porque ele colocou um post no Instagram, onde está o vosso critério? Vocês não podem ser incoerentes, não podem, desculpem. Onde está a parte fraternal, espiritual, o cuidado, o zelo, o cuidado como sendo pais espirituais? Numa primeira intervenção era chamá-lo a atenção e dizer: meu filho, isto está errado, não concordamos com isto. Olha, desta vez tu estás perdoado, mas na próxima nós não vamos perdoar. Isto não condiz com o que está estabelecido na instituição. E tens que obedecer, chamá-lo à razão, chamá-lo à atenção, fazê-lo ver. Nós funcionamos desta forma. Até poderias cativar mais o irmão Ricardo, mas não foi com essa intenção, pois não. Quisestes logo matar, como habitualmente fazeis, matar as almas, ali assim, arrasar, sem dó nem piedade. A verdade é que ele ou outros não podem pensar diferente de vós. Mas aqui neste caso, quem foi que o colocou como ancião? Quem foi que chegou até ele e lhe disse: irmão Ricardo, Deus nos fez saber de que o irmão ia para o ancião? Com certeza não foi o irmão Ricardo que foi ter convosco, pois não. Fosteis vós que disseram: Deus fez saber, Deus fez sentir, Deus nos revelou e o irmão vai para o ancião. Portanto, foi instituído tudo conforme manda a regra. E agora destituísteis um homem que foi instituído por Deus? Isto gera uma confusão muito grande. Uma confusão muito grande na cabeça da Irmandade, porque a Irmandade pensa: mas como é que isto é possível? Então Deus faz sentir, Deus faz saber, e agora, no prazo de 2 anos, ele é destituído, não concordam? E foi elaborado de uma forma que não nos deram satisfação, porque vós sois tão hipócritas, tão falsos, e tão injustos, e tão carrascos espiritualmente, que não dais uma satisfação à Irmandade. Fazeis tantas circulares, fizestes uma circular por causa daqueles jovens do Jump Jump? O que é que ganhastes com isso? 2 jovens que nem são batizados, ou se um é, o outro não é, isso nem interessa.
mas que com as vossas atitudes arrogantes e determinasteis, vamos fazer uma circular e vamos pôr os pontos nos is. O que é que ganhasteis com isso? Divergências entre a Irmandade, divisão da opinião, em que uns concordam, em que uns toleram, há outros que não toleram e que dizem as regras são para ser cumpridas. Ok, as regras são para ser cumpridas, mas com jovens. Onde está o amor cristão? O amor que tanto é apregoado por vós e que tanto sai da vossa boca e que só é da vossa boca para fora, porque da alma, do coração, do sentimento, do Espírito de Deus, nada tem. Porque se tivesse algo de Deus, as vossas atitudes seriam de amor, de paciência. Dizer assim, calma, estou na flor da idade, vamos dar a volta à situação, vamos contornar, vamos ser pacíficos, vamos ter paciência. Nós também fomos jovens. Quem de nós não foi jovem? Portanto, fizestes uma circular a falar destes jovens do Jump Jump. E não fostes capaz de fazer uma circular a dar uma justificação à Irmandade, porque um ancião foi destituído da congregação cristã no Brasil. Não era um simples ancião. Era o genro do irmão Salvador. É essa a verdade. Uma pessoa de destaque. E que até mesmo nisso vós fosteis insensíveis. Sim, porque não olhasteis à idade do irmão Salvador. Não. Não olhasteis o que é que a família iria sentir perante esta situação. Uma situação de humilhação, de desprezo. E muitos dos que estão aqui a assistir vão dizer assim, irmã Laurinda, o irmão Salvador também cometeu muitos erros. Correto. E eu sou a primeira a apontar e a dizer, a apontar isto é, a demonstrar, a declarar os erros que ele comete. Mas convém que haja bom senso entre nós e que possamos dividir as águas, dividir as situações. E sermos corretos, não sermos iguais a estes homens que são implacáveis e que só olham para o seu umbigo e para o seu lugar onde assentam de destaque. Não é, senhor ancião Mineirinho, ancião professor Pardal? Olhe que já estou a ver muito bem onde o senhor quer chegar. Acredite, mas isto vai ficar para um outro vídeo. Mas a verdade é que vós GDI, não tivestes o cuidado de dizer assim, vamos destruir uma família, nós vamos destruir um irmão já com aquela idade e com o cargo que tenha. Vamos agir de forma de exemplo de cristãos, em que não seja só sair pela boca fora, mas de atitudes. Porque sabem, de palavras, as palavras levam-as o vento. Atitudes é que são precisas. E eu sempre aprendi que quando alguém está num púlpito, num local, para ensinar ao povo, tem que ser exemplo. E vós, neste caso, não fostes exemplo em nada. O vosso exemplo foi incorreto. A atitude foi incorreta. A decisão, até concordo. Mas calma, então, não fiquem chocados, porque é isto mesmo. Nós temos que ser pela verdade. E não usar assim umas palas. Não sermos iguais aos demais que estão assim. Seja na congregação, seja fora, seja noutras instituições, seja de que forma for. Nós temos que ser objetivos, concretos, verdadeiros. E a verdade é que as atitudes destes homens, foi incorreta. A decisão? Concordo. Concordo.
E mais à frente irei explicar porque concordo com a decisão que estes homens tomaram. Agora, a atitude que eles tomaram, não. Não tiveram caridade com o seu colega de ministério. Barraram a entrada numa reunião. Quem sois vós? Quem pensais que sois vós? Como é que estará esta família? Independentemente da do meu trabalho que eu faço aqui, não é isso que está em causa. Estou a olhar ao homem, ao ser humano, ao pai, ao sogro, ao avô, ao pai de família. É isso que eu estou a ver. O que é que vocês fizeram? Não passou pela vossa cabeça que pudesse dar algo que o levasse a óbito? Ah, pois, se calhar era esse o vosso objetivo, que o irmão Salvador fosse a óbito. E com certeza até mesmo o ancião 007, que anda a viajar e que perante esta situação toda deveria estar presente, se é que está a favor do irmão Salvador, se é que está para apoiar o irmão Salvador, ou ele estará na corda bamba e para onde cair o peso da balança, é para onde ele vai. Se ele cair para a direita, ele vai para a direita. Se cair para a esquerda, ele vai para a esquerda. E ele está à espera. O que é que vai acontecer? Entre ele, outros. Que cobardes! E por aqui eu peço ao irmão Salvador Cury, tome uma atitude. Este tempo não é um tempo de paz, é um tempo de guerra. E quando é um tempo de guerra tem que ser usar as armas que Deus dá. Não pode ficar impávido e sereno que o ataquem, que o matem. Não. Tem que se defender. E aos anciães mais velhos, eu não estou a falar do GDI porque esses nem interessa para nada. Eu estou a falar aos restantes anciãos mais velhos. Ireis ficar impávidos e serenos a assistir a tudo isto que está a acontecer? Ou ireis tomar uma atitude? Ireis ser solidários com o vosso colega de ministério? Não aceitar que uma coisa destas tivesse sido feita? Independentemente da decisão que foi tomada. Mas o que foi feito em relação a este homem foi de uma baixaria tal e de uma estratégia maquiavélica muito grande. Embora este ancião Pardal, professor Pardal, recaia sobre ele uma promessa, não sei que promessa é essa, mas com certeza este ancião Pardal fez um pacto com o diabo. Sim, um pacto diabólico. Porque tais atitudes, tais formas de estar não se coaduna com um homem de Deus, com um verdadeiro servo de Deus, com um homem que tem a essência da doutrina de Jesus Cristo. A verdade é esta, e doia a quem doer. E a verdade é que vocês cometem escândalo atrás de escândalo e depois não querem que ninguém fale. Não querem. Porquê que não querem? Sois vós que provocais. Sois vós que provocais que os críticos falem. Sois vós que provocais que haja separação, haja divisão na própria Irmandade, porque depois um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Qual é o homem de Deus? Qual é o homem de Deus? Que a sua função é dividir, em vez de juntar, em vez de amar, em vez de fazer chegar até si. Qual é o homem de Deus que comete estes atos de arrogância, prepotência, de altivez? Sim, senhor ancião mineiro, o senhor é altivo, prepotente, arrogante e pensa que é dono de tudo e que tudo já está sob a sua alçada. Mas acredito numa coisa, que perante Deus a última palavra é dada a Deus. A profecia que recaiu sobre si, não sei se ela se vai realizar. E por isso aqui eu peço aos anciãos mais velhos que tomem uma atitude séria.
Porque se não tomarem uma atitude séria de colocarem os pontos nos is, de colocarem este ancião mineiro no lugar, acreditem que em poucos meses a congregação cristã no Brasil e a nível mundial será transformada numa iurde ou então em coisa bem pior. A congregação vai se acabar. É isso que quereis? Está nas vossas mãos tomar uma atitude em relação a tudo isto que está a acontecer e que está debaixo dos vossos olhos e que nada fazeis. A responsabilidade vai recair sobre vós, anciãos mais velhos, anciães que tendes a obrigação de tomar uma atitude. Analisem a divisão que está. Analisem as polémicas que são geradas. Tão simples. Que congregação cristã é esta? Desconhecemos por completo. E eu que vivi quase 50 anos, eu digo, isto é incompatível com aquilo que eu conheci. Eu conheci homens benevolentes, pacíficos, às vezes até pacíficos demais, perdoadores até demais, mas a verdade é esta. A congregação cristã está nas mãos de mafiosos espirituais. E com tudo isto, o que eu quero dizer é que eu sou contra a atitude que os responsáveis da congregação cristã no Brasil tiveram, mas concordo com a decisão que tomaram. Concordo. E não fiquem espantados. Mas Laurinda, é a favor? Sou a favor da decisão. Porque agora vem a parte em que eu vou falar acerca da atitude do irmão Ricardo. Sim, a atitude que ele teve. É nisto que nós temos que ser ponderados, ter o bom senso. Mas temos que ser frontais. Não podemos ser cegos e ver só aquilo que nos convém. Se somos pela verdade, temos que defender a verdade, doia a quem doer. Por muitas vezes que custe, mas temos que ser sinceros. Então agora eu vou falar da atitude que o irmão Ricardo teve. Mas ireis compreender porque eu concordo com a decisão da congregação, dos responsáveis da congregação. Embora a atitude deixou a desejar. E vamos passar às atitudes do irmão Ricardo, o genro do ano. Pois é. Mas desde já eu quero lhe dizer, irmão Ricardo, que já há algum tempo que acompanhava o seu trabalho, mesmo no Instagram. Deram-me a conhecer e eu tentei acompanhar. Como também me enviavam as pregações expositivas que o irmão fazia. E as pessoas estavam deliciadas e compreendo perfeitamente que sim, porque são agradáveis, sem dúvida alguma. Mas eu falava com os meus botões e dizia assim, mas esta Irmandade nunca ouviu este tipo de pregação. Eu aqui em Portugal ouvia. Tive o privilégio aqui em Portugal, no Bom Jardim, com o meu cooperador de jovens e menores e cooperador de adultos, em que tinham umas pregações em que nós ficávamos deliciadas. Todos os jovens, sem exceção. E também há irmãos que têm conhecimento bíblico e que faziam as suas exposições e que falavam, expunham a doutrina de Jesus Cristo. Se tinham estudo bíblico ou não na altura, eu não sei. Mas a verdade é que todas estas pregações suas, para mim, não era novidade. Não era surpresa, não. Mas não é isso que nós estamos aqui a falar. O que vamos falar é sobre a sua atitude em relação ao contexto desta situação que ocorreu. Não é verdade, irmão Ricardo? O irmão sabe perfeitamente, não sei se acompanha o meu canal ou não, mas quem acompanha sabe que eu não tenho papas na língua. O que tiver que dizer, eu vou dizer, doia a quem doer. Embora compreenda
que a situação possa ser um bocadinho mais sensível, compreendo perfeitamente. Mas acredite, eu vou ser exatamente como sou, frontal e direta. Irmão Ricardo, eu acredito que até mesmo as suas pregações expositivas causaram assim um incómodo e uma preocupação a certas e determinadas pessoas que estão responsáveis na cúpula do Brás. Acredito que sim. Mas sabe uma coisa que suscitou a minha atenção foram os seus posts no Instagram. Eu disse, e ele está a pisar em terreno minado. Um dia destes, ele vai colocar o pé num local com uma mina e vai detonar e vai ser uma coisa estrondosa. E assim foi. O facto do irmão escrever um livro e de o lançar ser um livro devocional, não foi isso que causou a sua destituição, não. O que causou a sua destituição foi certo determinado post que o irmão colocou. Inclusive, ter colocado o post de um pastor de uma instituição evangélica, em que ele falava que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Isso, não vou entrar por aí, por amor de Deus, mas porque aquilo que interessa é o respeito pelas pessoas. E nós aprendemos com o tempo a respeitar cada vez mais as pessoas e cada um é livre de estar onde quer. Mas, irmão Ricardo, esse post foi muito forte. E para quem é um ancião, ou era um ancião na época, colocar um post deste de um pastor evangélico e que diz que a congregação cristã no Brasil é uma seita, isso torna-se uma ofensa para a própria instituição. Convenhamos, temos que concordar, nós temos que ser honestos com nós mesmos. E a realidade é que o irmão estava a tomar um caminho em que até mesmo tinha um dos posts que colocou no dia 30 de dezembro de 2024, que deve estar lá, com certeza, que não deve ter apagado, embora eu o tenha, em que o irmão falava do arminiano e do calvinista, dois irmãos, que um era calvinista, outro era arminiano. Um deles faleceu e o outro, a pedido do que faleceu, disse, se eu falecer à tua frente, tu vais-me fazer o funeral. E assim foi. Irmão, o irmão entrou por caminhos que perante a sua estatura, o seu cargo de ancião, não lhe permitia. A verdade é esta. O irmão foi audaz, foi muito audaz, foi provocador. A verdade é essa. E para que todos compreendam o meu ponto de vista, e porque nós temos que analisar as situações, imaginem, eu estou numa empresa e coloco no meu Instagram ou numa outra plataforma, por exemplo, eu faço parte de uma empresa e coloco alguém a dizer mal da empresa onde eu estou a trabalhar. O que é que a minha entidade, a empregadora, vai dizer? Mas espera aí, esta funcionária ela está bem da cabeça? Então ela tem uma função de responsabilidade na empresa, trabalha para nós pagamos o ordenado, estamos ali e ela coloca nos seus status, nas suas redes sociais, de que a empresa onde ela trabalha é uma má empresa. Alguém pensou nisto? A verdade é que o irmão errou. Errou e vou aqui explicar por que razão é que errou na sua atitude. Eu não estou a falar do livro que escreveu, não estou a falar da questão dos posts, isso fica ao critério. Errou no simples facto do irmão pertencer a uma instituição, ter um cargo, e um cargo de referência. O irmão ter uma família de destaque. Porque, convenhamos, o seu sogro, neste momento, é o presidente da instituição aonde o irmão pertencia. Era ancião.
E o irmão devia ter o cuidado, ter o respeito, não só pela instituição. Atenção, não só pela instituição, mas até mesmo para com o seu sogro, para com o irmão, que além de ser seu sogro, presidente da instituição, que o ordenou, colocou a mão sobre a sua cabeça e o ungiu como um ancião. O irmão, desculpe, errou na sua atitude. Se o irmão queria fazer algo, se o irmão queria fazer a diferença, e poderia fazer a diferença, toda a diferença na congregação se tivesse outra atitude. Mas se o irmão já não se estava a identificar com a instituição, com tudo o que estava a acontecer, a única coisa que tinha que fazer era o seguinte: era reunir primeiro a família e dizer: olha, meus sogros, minha esposa, meus filhos, eu não me sinto feliz nesta instituição. Eu quero pregar aquilo que Deus me dá. Eu quero sair, eu vou sair. Vós podeis ficar. Continuar aqui, porque foi aqui que fostes criados. Acompanhar, à esposa dizer acompanhar o teu pai, a tua mãe, aos filhos acompanhar os vossos avós. Se quiserem vir me acompanhar, ireis ser muito bem-vindos, mas eu já não me identifico. Irmão Ricardo, se o irmão tivesse tido uma outra atitude, o irmão sairia por cima e não da forma como saiu. Embora muitos estejam a aplaudir, mas irmão Ricardo, eu não estou a aplaudir a sua atitude, não. Eu estou a fazê-lo descer à terra, se é que ainda é possível o fazer. Eu estou a dizer-lhe, irmão, o irmão errou. Se o irmão queria ser diferente, queria fazer as coisas da forma como entendia, reunia-se com a sua família, reunia-se com o seu sogro e dizia: irmão, eu vou sair. Eu vou tomar outro caminho, vou para outra instituição e por respeito a si eu quero sair. Agora, irmão Ricardo, me perdoe, mas o que o irmão fez foi errado. E até mesmo o livro que escreveu, irmão, pode ser muito bonito, pode ter palavras bonitas, tudo muito bonito e agradável. Mas sabe, conforme eu aprendi, se as nossas atitudes não falarem mais alto que as nossas palavras, sejam palavras orais ou escritas, de nada adianta. De nada adianta. E sabe, o irmão falhou, errou. Me perdoa a minha sinceridade, mas o irmão errou. Porque o irmão desrespeitou uma instituição religiosa. Concorda ou não com o que está estabelecido, mas errou. E vocês vão dizer: a irmã Laurinda está a favor da congregação e está contra o irmão Ricardo. Não. Eu estou pela objetividade da situação. E faço aqui um apelo até vós. Vamos, por exemplo, falar isto. Na minha casa, vamos supor, eu na minha casa estipulo assim: quem vem à minha casa tem que tirar os sapatos ficam à porta. E vem alguém e teimosamente insiste e entra em minha casa com os sapatos. O que é que eu faço? Não convido mais a pessoa. E digo: não, esta pessoa não merece que seja convidada, eu vou excluí-la. Quando estamos num local, seja numa instituição religiosa, seja num local de trabalho, nós temos que respeitar as regras. Concordemos ou não com as regras. E foi isso que o irmão Ricardo não fez, não respeitou. Não respeitou a sua família, principalmente. Desculpe, irmão Ricardo, mas é esta a minha verdade, a minha opinião. O irmão até pode não concordar. Porque, olha, irmão, se o irmão tivesse saído primeiro e depois ter tomado todo este percurso que tomou, dizia assim: olha, aqui está um homem de Deus. Mas o irmão quis impor algo que não estava estabelecido na instituição. Das duas, uma. Ou se sujeitava e ficava
e em prol da Irmandade, para que a Irmandade pudesse comer uma comida espiritual edificante e que iria fazer toda a diferença, o irmão ficava, ou então renunciava ao seu cargo e dizia: eu não estou bem aqui, eu vou para outro lugar. Aí, irmão, eu lhe daria os parabéns, teria o meu respeito, e lhe diria: isto é de um homem de Deus. Agora, irmão, me perdoe. A sua atitude deixou muito a desejar, porque o irmão não pensou na tristeza, na mágoa que causou ao seu sogro. Sim, ao seu sogro. A tristeza, a desilusão, o desânimo. Um homem já com uma certa idade. A verdade é essa. O irmão falhou, errou. Não sei quem esteve por detrás de todo esse bastidor, mas errou. Errou ao criar uma confusão entre a Irmandade, uma divisão. E quando se cria uma divisão, uma confusão, quando são homens com responsabilidade, perdem todo o critério e toda a responsabilidade que Deus deu sobre eles. O irmão realmente até pode ter um entendimento fascinante, umas pregações que é de ficar de boca aberta. Mas a sua atitude deitou tudo a perder, irmão. Me perdoe, mas é isto que eu tenho que lhe dizer. E há uma coisa, irmão Ricardo. O irmão foi destituído. E depois de ser destituído, o irmão diz que renunciou ao cargo. Mas desculpe, quando alguém é destituído de alguma coisa, já não pode renunciar a alguma coisa. É como alguém, se o meu patrão me despede, eu depois já não vale a pena me despedir, já fui despedida, não é verdade? Fazer uma carta de renúncia. Renúncia de quê? Quando já estava destituído. Sejamos francos, sejamos honestos, sejamos objetivos. Não sejamos como o gado que vai para o matadouro, que vai tudo em fila, porque um diz que sim e vão todos. A verdade é esta. Temos que pensar por nós próprios, observar, analisar, chegar a uma conclusão. Todos aqueles que estão aqui a ouvir-me não têm que concordar comigo. E isso é sadio. Se discordarem, eu aceito. Faz parte da vida. Agora, irmão Ricardo, o irmão mal abandonou a congregação, se instalou logo noutra denominação. Não importa ela qualquer que seja, a presbiteriana que foi, tirou logo uma foto com a pessoa responsável. O irmão acha isso correto, irmão? Acha isso de um homem que diz que tem a palavra de Deus na sua boca e que prega a palavra de Deus? Não, irmão. O irmão, para mim, perdeu toda a credibilidade como homem de Deus. E que o irmão tinha um futuro pela frente tão admirável. O irmão podia fazer toda a diferença. Mas não. O irmão optou por esta estratégia. E lhe digo uma coisa, foi uma estratégia infeliz e que está a causar dor à sua família. A família que deve ser a primeira a ser colocada à frente, seja do que for. E não me venham dizer, não, então temos que deixar a família e vamos servir a Deus. Não. Se nós não dermos exemplo dentro de casa, como podemos dar exemplo na rua? Nós temos que ser o exemplo dentro de casa. Sempre ouvi isso. Como também sempre ouvi de não bajular o homem. Quem tem que estar à frente é Jesus Cristo e não o homem. Irmão Ricardo, isto já estava tudo planeado, não já, irmão Ricardo? Já, não já? Porque eu não acredito que o seu sogro não o tenha avisado. Porque de certeza, e olha que isto é uma profecia do passado, eu tenho a certeza que o seu sogro avisou: filho, isto não vai dar certo, vais ter problemas, vais ser destituído. Olhou ao conselho do seu sogro? Não.
porque se tivesse escutado o conselho do seu sogro, com certeza pouparia muitas lágrimas da sua família, sem dúvida alguma. Mas, irmão Ricardo, já não se pode chorar pelo leite derramado. A verdade é essa. Diga-me uma coisa, irmão Ricardo. O irmão foi para a presbiteriana para fazer o batismo da expressão com as crianças. É? Como se faz na católica. Eu não tenho nada contra, note. Eu estou livre de falar porque eu não frequento nenhuma instituição. Não quero, não tenho interesse. Mas isso não tira a minha fé e a minha capacidade de crença em Deus e no seu Filho amado Jesus Cristo. Não, eu não acredito é no homem. E aqui estão as provas disso mesmo. Porque o homem se deixa influenciar e outros se deixam comprar, outros se deixam vender. E a única preocupação é o seu ego. Não estou a dizer que seja o caso do irmão, mas o irmão se esqueceu de um povo, de uma irmandade que até, não sei se foi só um ou se foi mesmo a irmandade, que quis lutar por si, para que o que aconteceu voltasse atrás. Mas o irmão foi irredutível, não vou voltar. Esqueceu-se que a irmandade chorou, 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 porque tinha ali alguém, um homem, em quem acreditavam que era um homem de Deus. E vai-me desculpar, irmão Ricardo, para mim, na minha convicção, o irmão não é um homem de Deus, porque um homem de Deus não tem estas atitudes, não tem. Me perdoa a minha sinceridade, me perdoa. Conforme também a irmandade da congregação, até mesmo da Alphaville, não tem que colocar os olhos nos homens. Sabem porquê? Porque eu sempre aprendi a não olhar para o homem, mas sim para Jesus Cristo. A razão da minha saída da congregação foi pelas atitudes que os homens tiveram em relação a determinados assuntos. Porque eu vos digo aqui, já tenho dito, eu gosto muito da liturgia da congregação e não encontro em mais nenhuma instituição religiosa, seja ela qual for, liturgia tão bonita como a da congregação cristã. Mas eu não me identifico com as atitudes destes homens. Eu prefiro estar longe, defender a verdade, defender aqueles que lutam e que acreditam que ainda há homens de Deus. Há, muito poucos, mas há. É uma batalha que às vezes se torna em glória, mas é uma batalha. E a questão é esta, irmão Ricardo. O irmão causou divisão. E um homem de Deus não pode causar divisão. O irmão pode ir pregar, dar palavras muito bonitas, escrever livros com palavras muito bonitas. Mas as suas atitudes declararam quem é. Um homem egocêntrico, que pensou só em si e que teve ao seu dispor pessoas que fizeram um marketing ao seu livro, pessoas que, sem qualquer problema, falaram bem de si. Eu não posso falar nem bem nem mal, porque não o conheço. Eu falo perante esta atitude que tomou, em que eu digo, foi uma péssima atitude e que deitou tudo a perder, porque poderia fazer a diferença na congregação cristã no Brasil. Poderia, se fosse humilde, se não quisesse atingir voos mais altos. Irmão Ricardo, o irmão não amou a irmandade, não amou o povo, não amou servir a Deus. O irmão apenas se amou a si próprio, porque nem mesmo a sua família poupou. Perdoem-me estas palavras duras, mas é a realidade, é a verdade, que tem que ser dita. Eu não o vou bajular, não. Eu não vou apoiar na sua atitude, conforme também não apoio a atitude do ministério. Não, porque não foi justa. A decisão que tomaram foi a decisão correta. É aqui que estão as regras, são estas as regras. Não cumpre, é excluído.
Lamento que a atitude não foi de o ouvir. Ao povo que não olha o homem. Não, porque o homem hoje é e amanhã deixa de ser. Aqui, nas plataformas, em que todos veneraram, fizeram uma propaganda, um marketing, é caso para perguntar: irmão Ricardo, por acaso pagou 10% do valor da venda do livro? Eu não faço propaganda, não. E olho que, muito sinceramente, eu não vou querer ler. Sabe porquê? Por causa da sua atitude. Não é por mais nada. E quero lhe dizer outra coisa, que me espanta e que eu fico até surpreendida. Não pela positiva. Porque até mesmo o ministro que fez o prefácio do livro, eu li o prefácio, em que as pessoas ficaram deliciadas e as pessoas estão deliciadas e eu fico abismada, mas onde é que as pessoas andaram este tempo todo? Andaram a ouvir o quê? Aquele prefácio que o ministro escreveu no seu livro, irmão Ricardo, eu ouvi ao longo dos meus anos que eu estive na congregação. Eu fico abismada. Que instituição religiosa é esta? Ou que instituição religiosa era há uns anos atrás? A verdade é que aqui em Portugal também já não é a mesma coisa. Não, não. Para se procurar uma igreja onde tenha doutrinas de Jesus Cristo, é como achar uma agulha num palheiro. Mas a verdade é uma, irmão Ricardo. O irmão deitou tudo a perder. É só fachada, infelizmente. E o problema é que as pessoas estão tão sedentas de ouvir falar de Jesus Cristo que até mesmo um simples hambúrguer feito assim de uma forma tão mecânica, para eles parece um grande manjar. Enquanto que para mim, um simples bife de frango grelhado tem um sabor mais qualitativo. Entende? Irmão Ricardo, eu sei que o irmão gosta de ser bajulado e que gosta de ter todo este staff aqui nas plataformas aos seus pés. Mas não conte comigo. Não. Não. Alguém que faça divisão, não. E podem dizer assim: a Laurinda também faz divisão. Não, a Laurinda não faz divisão. A Laurinda alerta para as realidades que estão a acontecer na própria instituição, congregação cristã, seja no Brasil, seja a nível mundial. E que estejam atentos. Mas a Laurinda tem por obrigação de ser equilibrada e ter o bom senso. E de não alinhar em euforias. Não. A Laurinda recebe muita informação e tem que fazer uma seleção. A Laurinda não faz os vídeos só por fazer. Não faz os vídeos para ter monetização, para ganhar dinheiro. Não. A Laurinda tem um objetivo. A Laurinda e todo o grupo do staff, todo o back-off, tem um trabalho muito árduo de fazer a seleção de quem fala a verdade, de considerar todas as situações. E há uma coisa que eu digo: tudo isto já foi programado, elaborado, no dia em que foi feito o lançamento do livro. Mas só agora, depois que passou toda esta euforia, todo este marketing de lançamento do livro, autógrafos, tudo isto, quando o acalmou, é que a Laurinda fez o vídeo. A Laurinda e os restantes temos que fazer a diferença, com todas as falhas e com todos os erros.
mas temos que fazer a diferença. E este canal faz a diferença obrigatoriamente, porque tem pessoas que têm vivências que lhe deixam marcas muito profundas, sentimentos espirituais, sentimentos carnais, sentimentos que a própria alma às vezes não consegue falar, tem que ser tratada e cuidada. Por isso, irmão Ricardo, o irmão teve nas mãos de fazer toda a diferença numa instituição e, quiçá, fazer uma revolução espiritual, uma revolução com paz. Mas afinal, irmão, não. Digo-lhe uma coisa, o irmão é uma desilusão. A nível espiritual é uma desilusão, porque o irmão se deixou comprar pelo ego, pela fama, pela luz. E quero lhe dizer o seguinte, irmão, os holofotes tanto incidem no que comete um crime, como naquele que é apresentado pela passadeira vermelha. Entende? Acho que sim, que me entende. Eu quero assim terminar desta forma, dirigindo-me a todos aqueles que acompanham este vídeo, pedindo-vos desculpa de só agora estar a expor o vídeo, mas tenho tido dias de profissionais muito cansativos, também assuntos pessoais que têm abalado um pouco. Eu tive o falecimento de um dos meus patudos, que estava com cancro, portanto, nunca é fácil às vezes gerir os sentimentos. Mas aqui estou eu, tenho muito trabalho para vos trazer. Portugal está ao rubro, acreditem. Itália ao rubro está, com a inauguração de Mantova. Nem tudo o que parece é, acreditem. Ancião Baco, eu estou atenta, eu não estou esquecida. Ui, aquilo que eu já sei. Nem imagino. Portanto, só vos peço a vossa compreensão e a vossa paciência, e desculpem o vídeo ser extenso, mas tinha que falar. E a verdade é ela assim exposta conforme tem que ser. Não devemos degradar nem a gregos nem a troianos, simplesmente a Deus, não é? Foi sempre isso que eu aprendi. Fiquem bem, e já agora quero-vos dizer, por favor, não se inscrevam no meu canal, não. Sabem porquê? Porque o Brás está muito preocupado. Um canal com tão poucos inscritos, 6.000 e qualquer coisa, 6.700 ou 800, estão preocupadíssimos. É que as visualizações transcendem os inscritos. Então eu digo, por favor, não se inscrevam, está bem? Aqueles que se inscreveram, deixem-se estar. Mas, por favor, não se inscrevam, porque senão o Brás vai ter um colapso, vai ter um ABC e depois eu não sei como é. Eles já não estão a aguentar aqui com a portuguesa. Tá bom? Desculpem, isto foi só para aliviar um bocadinho. Muito obrigada pela vossa paciência e espero que tenham entendido o fundamento deste vídeo, do assunto aqui. As coisas nem sempre têm que ser conforme nos dizem. Fica ao vosso critério, façam os vossos comentários e não se deixem influenciar, seja por quem for. Agora, as verdades têm que ser expostas e cada um de vós tira as vossas conclusões. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.